Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, eu estou arrumando a câmera para falar com um som melhor. Tem uma obra em cima do meu apartamento. O bom de você morar num apartamento antigo é que ele é muito maior do que os apartamentos modernos, mas tem sempre alguém quebrando, consertando alguma coisa muito antiga. Se o som ficar muito ruim, eu refaço essa gravação depois, mas eu acho que dá para gravar sem grandes interferências. Eu queria falar sobre o período entre a lua crescente em Capricórnio, no dia 2, próximo domingo, que coincide com as eleições no Brasil, quando a gente vai ter, além da lua crescente em Capricórnio, recebendo uma quadratura de Júpiter que se opõe ao Sol, nós teremos também a quadratura Urano-Saturno exata aos 18 graus, Urano em Touro, Saturno em Aquário, que mostra a tensão. O que eu consigo falar dessa eleição, desse primeiro turno, é que muito provavelmente vai existir segundo turno, pela pressão entre aquilo que Urano representa, que seria o novo, embora aquilo que se pretenda novo a gente já conhece, mas seria o novo no sentido de substituição, e Saturno no sentido de manutenção, consolidação daquilo que já existe, em todos os níveis. Mas eu não faço astrologia do coletivo, nem ouso. A última vez que eu fiz análise do coletivo foi para o Collor, 1990, e quando eu entrei na Veja São Paulo, me pediram para fazer uma matéria curta sobre a entrada do Temer, que foi exatamente quando eu estava assumindo o horóscopo da Veja São Paulo Digital, Astrologando. O mais importante aqui para vocês é o seguinte: entre o dia 2/10, 9h14 da manhã, o dia em que Mercúrio recupera o movimento direto, nesse mês de outubro, Mercúrio, Plutão recupera o movimento direto, Saturno recupera o movimento direto, e o que é importante é que Plutão e Saturno, em março, vão viver grandes mudanças, e o próprio planeta Marte, que em 30 de outubro começa a caminhar para trás, numa ilusão de ótica, em março de 2023 ele entra em Câncer. Então a gente pode, se vocês quiserem, se vocês tiverem tempo e se for pertinente para o processo de cada um de vocês, traçar metas de outubro a março, porque é absolutamente possível. Eu vou fazer um vídeo, aliás, não, vai para o ar um vídeo que eu fiz sobre Plutão em Capricórnio, sobre a questão da idade, da aposentadoria, do que é ser idoso hoje. Eu sou idosa há 7 anos, você imagina. É o que é ser idoso antes. Não que meus ossos estejam pulando de vitalidade, não é nada disso. Mas dá para fazer muita coisa, dá para criar muita coisa. Aquela imagem do velhinho de 70 anos, pô, McCartney tem 10 a mais. Rod Stewart, eu sigo Rod Stewart no Instagram, que aliás você pode seguir todos. Eu sigo Rod Stewart, eu sigo Paul McCartney, eu sigo os Stones, todos os Stones, é engraçadíssimo, é ótimo. O do Rod Stewart, você chora de rir. É excelente, porque ele dança, ele é nascido em 44, 45, ele é o mais engraçado de todos. Voltando para a lua crescente, mas o que me interessa é o período entre a lua crescente em Capricórnio, que é senso de responsabilidade dentro da família, senso de responsabilidade pela equipe no trabalho, senso de responsabilidade pelas pessoas com quem você quer construir alguma coisa junto. E é maravilhoso que seja essa lua no dia 2. A lua em Capricórnio é extremamente produtiva. Oremos que o time que entre para batalhar pelo segundo turno depois, estejam todos os times realmente preocupados em fazer algo. Educação, saúde, segurança, infraestrutura e bababá, não tem nada que a gente não precise nesse país.
No dia 9, a gente tem a culminação, é isso? Existe essa palavra? A culminação, a finalização do ciclo da Lua, que começou em 25 de setembro com a Lua nova em Libra, que eu explorei o Yin e o Yang sob o signo de Vênus, Vênus em Virgem. Então as previsões dos librianos que eu tenho que fazer, inclusive, tem que anotar, previsão para Libra, senão eu esqueço. Os librianos terão uma fase de produtividade, de desenvolvimento intelectual, bababá, no trabalho também, desenvolvimento positivo. Essa lua cheia em Áries, aqui no Brasil, no céu do Brasil, é uma lua maravilhosa, porque dependendo do lugar onde você estiver, na formação da lua cheia ou da lua crescente, mudam as casas. Se você estiver mais perto do Polo Norte, do Polo Sul, aqui vai acontecer no dia 9/10, 5h55 da tarde, e o ascendente faz conjunção a 14 graus de Áries com Quíron, e a Lua a 16 graus de Áries. Tem uma coisa legal, que ascendente, Lua e Quíron conjuntos, e o aspecto acontece bem no meio do signo. Então, arianos, librianos, capricornianos e cancerianos talvez sintam mais, porque são os signos cardinais, mas o fato de acontecer no meio do signo e Vênus está a 13 graus de Libra, dá a possibilidade de todo mundo conseguir usufruir melhor dessa lua cheia. Tem algumas coisas que eu anotei sobre essa lua cheia, que eu queria colocar o seguinte para vocês. O Quíron está fazendo conjunção exata com o ascendente e conjunção de 2 graus com a lua. O que a gente pode pensar? Quíron fala de sabedoria, fala de feridas, e Marte está em Gêmeos. Marte rege Áries. Marte está em Gêmeos, meio que em cima do muro, olhando para Libra, olhando para... Uma coisa que Marte não faz nunca é ficar em cima do muro, mas em Gêmeos ele fica. Ele olha para Libra, ele olha para Áries. Uma coisa que você pode pensar, além de valorizar o diálogo, além de tentar se colocar no lugar do outro, calçar os sapatos do outro, como se diz lá fora, para entender que ele tem uma outra história, ele tem uma outra visão e que ele pode melhorar, ele pode expandir, ele pode abrir a consciência dele, mas é difícil da gente se colocar no lugar do outro, mesmo e talvez mais ainda se for aquele que mora pertinho de você, aquele que mora debaixo do mesmo teto que você. A lua cheia é uma lua de relacionamentos. E o que é interessante para mim é que na lua crescente, como é em Capricórnio, você vai abrindo para os relacionamentos profissionais, para a relação com o pai, para as relações de autoridade, para as relações produtivas. E na lua cheia, ainda mais nessa lua cheia, com o Sol e com a Vênus na casa 7, porque Vênus está a 13 graus, 1 grau da casa 7, e o ascendente em Áries, com Marte na casa 3, pedindo para todo mundo se entender. Uma coisa que eu coloquei aqui, importante, é o que você pode fazer para lutar pelo seu relacionamento. E uma outra coisa também é não permitir com esse Quíron que nenhuma relação te machuque, porque uma relação não é para machucar o outro. Nos casamentos antigos, que infelizmente eu ainda pego moças de 30 anos, 25 anos, 40 anos em casamentos antigos, em que ela tem necessidade de se submeter porque ela acabou se acomodando um pouco e agora está vendo que não deu muito certo. Dos casamentos antigos, os homens desdenhavam das mulheres. Eu vi isso, eu ouvi isso, porque não tem tanto tempo assim. Quando a gente diz antigo hoje, a gente está falando de 60 anos atrás, ainda existia isso. E ainda existe de uma maneira meio sutil, talvez mais sutil, né? Aquela coisa, ela trabalha assim, ela trabalha para comprar as coisinhas dela, entendeu? Ela trabalha, mas ela não tem potência. Alguma coisa nesse sentido. Aqui, eu não sou nem machista, nem sexista, nem feminista. Eu quero
todo mundo se entenda, relações héteros, relações gays, mas que eu acho que as relações gays estão mais adiantadas, mais maduras depois de tanto sofrimento do que as relações héteros. Não é eu acho, né? É o que eu vejo. Paciência. Voltando para a vida afetiva e para o dia 9/10, 5h55 da tarde. O que que eu posso fazer para não me machucar na relação e também para não machucar o outro? Porque essa balança de Libra, para ela descompensar, é muito, como é que se diz? Muito fácil. E uma vez eu tive um terapeuta que disse para mim, para eu observar que quando existe, e aí eu vou falar de um comportamento libriano típico negativo, que você não precisa ter se você for nascido em Libra ou se você for nascido em Libra, mas o comportamento libriano típico negativo é de ceder, 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 e aí na hora em que se dá conta de que, né, tá caindo para trás, tá se esquecendo, tá balançando, parte para o extremo oposto. Isso acontece sempre que a gente vivencia os excessos. Você cedeu demais, na hora que você se impõe, às vezes você mostra uma agressividade muito grande. É natural, é comum, né? Cedeu, 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 cedeu. Opa, para ficar de pé vai ter que fazer um esforço tão grande que vai cair por cima do outro. Aí a gente volta para a ideia dos dois pratos da balança. Eu acho que esse é um ponto, você não pode se machucar em relação nenhuma. Hoje em dia, graças a Deus, se é o teu chefe que de alguma maneira faz assédio, você pode ir para recursos humanos e se queixar. Na relação a dois é tudo mais sutil e às vezes subliminar, ou não tanto. Aqui duas perguntas. Como que eu posso me preservar e não me permitir de maneira alguma me machucar ou deixar que me machuquem nas relações estreitas de afetividade, até a melhor amiga, ou até a mãe, ou até o pai, ou o irmão que dá uma de irmão mais velho, a irmã que acha que é sua mãe? Como é que eu posso ficar nessa relação sem me machucar? Eu estou dizendo isso por causa do Quiron, aprender com a sabedoria da vida. E também como é que eu posso lutar, porque Ares luta, ele é o guerreiro, para trazer o melhor para os relacionamentos. Só que Marte está em Gêmeos e vai retomar o movimento retrógrado no final do mês, e ele está olhando, né, para o João e para o José, para Maria e para Helena, para o João e para Maria, não importa qual seja o tipo de relação. E o que ele está dizendo também é o seguinte: faça a sua parte. Se o outro não consegue fazer a dele, não se sinta culpado ou culpada. Muitas vezes uma relação fracassa, entre aspas, essa palavra é terrível. Uma relação não se desenvolve, uma relação não flui, ou até fluiu maravilhosamente bem, mas depois entrou em crise e terminou. E aí fica a questão da responsabilidade, quem foi que errou mais para a relação terminar. Tem situações, como eu já disse da outra vez, se ficou insuportável lidar com a dependência química do parceiro afetivo e ele não quis ajuda, se ficou impossível aguentar o descaso com o próprio corpo, o fato de que a outra pessoa nunca se cuidou, nunca se cuidou para trazer a beleza, para trazer a vitalidade, para trazer o vigor, para trazer a vida para a relação, e aí você cansou de pedir, né? Porque a gente cansa de pedir também, a gente cansa de pedir, de indicar, né? A gente cansa, o outro tem que estar respondendo. Tira a culpa do meio do caminho. Tira a culpa do meio do caminho. Quantas vezes eu escuto moças e rapazes dizendo: nossa, eu sofri tanto no meu divórcio, pensei que o mundo fosse acabar, pensei que eu nunca fosse ter mais ninguém na vida, e de repente, um ano depois, conheci uma pessoa maravilhosa e estou num relacionamento fantasticamente bom. Nunca é tarde para começar um relacionamento afetivo positivo, nunca é tarde para você encontrar alguém legal. Quando você pensa que você acumulou frustrações e frustrações,
E às vezes, quando eu peço para me contar as frustrações, teve um casamento maravilhoso de quase 20 anos, depois teve uma relação extensa, positiva, de quase 7 anos, ou seja, as relações foram boas, mas elas terminaram, a transitoriedade da vida. De qualquer maneira, se você acreditar que você só teve relações realmente muito frustrantes, e talvez seja verdade mesmo, algumas pessoas, infelizmente, demoram para acertar na vida amorosa, para conseguirem entender também o que elas próprias desejam e atrair um parceiro de acordo com aquilo que elas próprias desejam, nunca pense que esse sofrimento foi negativo e que ele é um sinal de condenação, que você nunca vai ter ninguém legal, porque é o contrário. Você sabe o que te faz sofrer, você sabe o tipo de pessoa que você tem que fugir dela, porque você já sabe que é uma encrenca, você sabe a fala dos impostores. Estou colocando no masculino porque o poder de sedução, os impostores masculinos são mais comuns. Você já sabe que não é esse caminho. Então, cada frustração que você teve, ela agrega para você, ao invés de representar uma maldição que você nunca vai ter ninguém. É o contrário, você tem que dizer, eu estou mega experimentada em termos de frustração, já não estou aprendendo mais nada com isso, quero alguém legal porque eu mereço. E uma outra coisa que você pode fazer também é entender que você pode criar o relacionamento que você quiser. Crie o relacionamento que você quiser. Se ele estiver com muita pressa, porque homem é 880, né? Ou tá fugindo de compromisso, ou tá carente para chuchu e querendo o colo, que a gente não sabe bem se ele quer o colo da namorada ou se ele quer o colo da mãe, mas eles embrulham as coisas. Estou falando das relações héteros. Cria, dá espaço e cria uma relação. Você está carente, você quer que a gente fique mais junto? Então, vou fazer o seguinte: eu moro no quinto andar, você mora no quarto. Qualquer coisa, você sobe a escada. Se for muito esforço, você subir a escada, então eu vou para o terceiro, você desce a escada, que para baixo todo santo ajuda. Cria uma relação diferente, esses padrões que a gente tem, servem para algumas pessoas que têm necessidades mais conservadoras, mas não servem para todo mundo. Mais uma vez, o céu de outubro é um céu riquíssimo, faça projetos, e aí eu estou voltando para o fato de que Marte, que recupera o movimento retrógrado em 30 de outubro, entra em Câncer, só sai de Gêmeos em março de 2023. Saturno e Plutão, que recuperam o movimento direto, Marte entra em movimento retrógrado. Depois ele entra em movimento direto em janeiro, em março de 2023 ele entra em Câncer. Saturno e Plutão, que vão para frente, que vão para o movimento direto em outubro de 2022, em março de 2023, Plutão encosta 0 grau de Aquário e ele fica, e Saturno entra em Peixes. Então, faça projetos. O único que eu não me lembro é se tem Mercúrio retrógrado no início de março. Não vou conseguir pegar vou conseguir pegar a minha tabela. É bom que é no improviso. Ai, tá aqui. A única dúvida que eu tenho é sobre Mercúrio. Eu não consegui decorar o mês inteiro ainda de março. Não, Mercúrio vai ser direto. Março de 2023 vai ser importantíssimo. Abre com Júpiter em conjunção com Vênus, 11 graus de Áries, e depois o Sol entrando em Áries. Vai fechar com o Sol em torno de 10, 11 graus de Áries. Março de 2023 é um marco. É só tirar a cedilha. Março, marco do ano, porque de 2023. Realmente, 2023 vai começar em março, porque é um canal novo, geral. Pensa se tem coisas que você pode começar agora, um curso, um tratamento de saúde, uma viagem planejada. O curso pode ser que você comece agora e finalize em março, ou você junta dinheiro para fazer em março, uma reforma na casa, uma vida social mais agitada, aproveitando que eu vou fazer também uma gravação para o elemento ar, porque a gente tem muito elemento ar.
Pensa o que que dá para você tá planejando, tá fazendo. O fato de Marte ficar retrógrado e de Júpiter ficar ainda retrógrado em outubro, legal. Você toma a iniciativa do movimento direto, mas você não deixa de prestar atenção e observar. A gente ainda vai falar muito, depois virão os eclipses. Em outubro a gente vai ter um eclipse, o eclipse sempre toca na questão dos nodos, e o nosso nodo norte está transitando por touro, são esses altos e baixos da economia, renovação das moedas. A Europa, o maior símbolo da era de peixes, um dos maiores símbolos do início da era de peixes, é melhor falar assim, é o cristianismo. Ele nasce na Itália, aonde começou o Covid. Ali. Um pouquinho para o norte, né? Porque foi em Milão que a coisa começou por causa das importações da China. A Europa está num declínio muito grande, é uma pena, é uma pena, é uma pena. Tomara que valores europeus, no sentido desse nódo lunar norte em Touro, que é o passado, que aqui no Brasil a gente valoriza muito pouco, que é o passado, que é a história no sentido de aprender com os erros, e, sobretudo, nódo lunar norte em Touro em conjunção com Urano, que está em quadratura com Saturno. O que é realmente necessário para você? Não gasta dinheiro com supérfluo, não agora. Puxa o freio de mão, estabelece novos valores. Em julho do ano que vem, o nódo lunar norte vai entrar em Áries, vai estar falando de outras coisas, vai falar de afirmação da identidade. Até lá, mais um projeto, mais um trabalho para a gente fazer. Estabeleça novos valores, sem ostentação. Tá fora de moda, graças a Deus, tá fora de moda. E quando eu falo dos valores europeus, eu estou falando dos bons valores europeus, de não precisar ostentar. Dificilmente um europeu que seja milionário, se ele puder, ele vai andar de metrô, funciona. Se ele puder, ele vai andar a pé. Se ele puder, ele vai de bicicleta. São valores diferentes. Para quem já viu a morte de perto nas duas grandes guerras, para quem já ouviu os avós falando de toda a destruição, a vontade de viver é muito grande e os valores são outros e sabem envelhecer de uma maneira muito bonita, que aqui a gente precisa aprender. Agora, o que mais que eu ia falar? Não ia falar nada, já deu 22 minutos. Eu tenho uma novidade para vocês, depois eu tenho uma outra novidade que eu vou passar para vocês também. Eu recebo, se você quiser, eu recebia por cartão, não recebo mais, porque o link do cartão não vai, porque a maquininha quebra, porque eu mando o link, meu cliente não recebe, porque o meu cliente paga, mas o dinheiro não chega, e eu desisti de cartão. Mas vocês podem acertar com PayPal, que eu recebo desde 2009. Todo mundo que acerta de fora do Brasil usa PayPal. Aí eu pensei, por que eu não uso aqui no Brasil? Para o pessoal que quer pagar com cartão, eu não recebo mais. Então, se você quiser acertar com cartão, é só usar o PayPal, que é seguro, rápido e simples, tá bom? Mas depois eu tenho outra novidade, eu conto para vocês. Um beijo.